Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa atividade da semana. Nesse mês de setembro, nós temos estudado um gênero jornalístico, que é a reportagem. Nós estudamos e interpretamos duas reportagens nas aulas passadas. Nessa semana, nessa terceira semana do mês de setembro, nós vamos fazer uma oficina de trabalho, ou seja, vamos colocar a mão na massa. O que significa? Que vocês vão planejar e produzir uma reportagem. Nós vimos reportagens de outros autores, dessa vez vocês serão os autores. Já adiantando, para escrever a reportagem, vocês precisam conhecer bem o assunto. Não tem como um autor escrever qualquer tipo de texto se ele não dominar o assunto. Então, vocês precisam pesquisar muito sobre o assunto que eu vou falar já qual é. Tá? Então, pensando nisso, qual que é a temática que vocês vão fazer uma reportagem? O tema é a pandemia do coronavírus em Canarana, Mato Grosso. Por isso, nessa semana, dê atenção especial para tudo que você ouvir sobre o coronavírus. E vocês podem pesquisar também. E principalmente sobre a pandemia aqui na nossa cidade. Preste atenção nas informações da TV, do rádio, da internet e também da sua família. Para o início de trabalho, você deverá organizar uma entrevista. Vocês viram que dentro da reportagem nós temos entrevista. A entrevista é essencial dentro desse gênero. Por quê? Porque dá informações de outras pessoas também, né? Dá opinião de outras pessoas para dentro da sua temática. Então, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa para agregar informações à sua reportagem. Quem vai ser esse entrevistado? Vai ser uma pessoa da sua casa que mora com você, né? O pai, a mãe, o tio, enfim, quem morar com você. E você sabe como que planeja uma entrevista? Então, vamos conhecer. Então, primeiramente, elaborar um roteiro de perguntas. Lembra nas atividades passadas que tinha uma questão que falava se o autor tinha planejado as perguntas? E a resposta era sim, porque não tem como eu fazer um texto se eu não elaborar um roteiro antes, né? Se eu não me preparar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar algumas perguntas que vocês vão fazer para o entrevistado de vocês. E o tema é coronavírus. Algumas sugestões de pergunta. Número 1. Qual foi a sua reação quando você ficou sabendo que o coronavírus tinha chegado a Canarana? 2. O que a pandemia mudou na sua cidade? Como foi realizar tarefas do dia a dia, como ir ao mercado e ao trabalho? Então, essas são apenas sugestões de perguntas. Não significa que vocês vão fazer somente essas perguntas, tá? As perguntas é pessoal. Vocês vão fazer as perguntas de vocês, tá? Pulou um pouquinho. Vamos adiante. Então, depois, vocês vão definir um meio de registrar essa entrevista. Se você tiver celular, tem como baixar aplicativo, né, para vocês gravarem a resposta das pessoas. Ou se não, no próprio celular também, alguns celulares vêm com a função de gravador. E aí vocês gravam a entrevista, tá? Se não tiver celular ou internet, que é no caso de quem não tem internet, que são as pessoas que pegaram a apostila, né? Elas vão anotar a resposta. E como é uma entrevista, né? Sempre vocês vão ter que ter o quê? A assinatura do termo de consentimento do entrevistado. Então, quem vocês forem entrevistarem, tá? Vai assinar aqui ou no caderno para eu ver, tá? E aí, agora é só realizar a entrevista. Você vai ser repórter por um dia. Se você tiver internet, como eu falei, vocês fazem um áudio gravado. Não pode ter barulho, tá? Se tiver barulho, vocês têm que remover. Nesse aplicativo que tá aí na apostila, é só vocês clicarem em cima que vai já no link do aplicativo para vocês baixarem, tá? E aí vocês podem editar para fazer a reportagem. Pronto, entrevista feita, nós vamos dar continuidade. Então, o projeto, né, essa atividade de hoje, não é só a entrevista é o primeiro passo. Depois que a entrevista estiver sendo feita, vocês vão transcrever a entrevista. O que é transcrever? É passar o áudio para o texto escrito, certo? Você vai escrever tudo que a pessoa disse, como lá na reportagem acima. Só que vocês vão escrever tudo, lá só tem alguns trechos, né? Vocês vão escrever tudo. Aí aqui, nesse caso, vocês vão colocar a transcrição.
Depois que vocês escreveram a transcrição, vocês vão escrever uma reportagem sobre o coronavírus na cidade, tá? Como no exemplo lá da atividade 1, da primeira semana. Eu utilizo da entrevista para eu escrever uma reportagem, certo? Aqui. Temos reportagem dentro, né? Temos desculpa, não é uma reportagem. Temos a entrevista dentro e vocês vão escrever um texto seguindo este modelo de uma reportagem. O que é uma reportagem? Reportagem é uma notícia maior, né? Que traz opinião sobre o tema. Então, o tema já é o coronavírus em Canarana. Vocês vão escrever uma reportagem sobre isso. E ela tem que ter entrevista, tá? Então, nesse primeiro passo, vocês vão entrevistar alguém da casa de vocês, vão elaborar um roteiro de perguntas. Então, eu quero ver esse roteiro. Vocês vão elaborar esse roteiro, tá? Primeiramente, mandar para mim para eu ver se tá ok, se precisa ser corrigido, tá? Então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Elaborar um roteiro de perguntas. Depois que elaborado, me mandem para eu ver se está ok. Tá ok o roteiro de perguntas? Aí vocês vão o quê? Entrevistar alguém. Entrevistou alguém? Grave por meio de áudio. Depois que gravou por meio de áudio, vocês vão o quê? Transcrever, colocar aqui, ou no caderno, que eu vou fazer no caderno, como que foi essa entrevista. Qual foi a pergunta que você falou? Qual foi a resposta da pessoa? E eu quero que vocês me enviem tanto o áudio, tá? Da entrevista, quanto a escrita da entrevista que vocês transcreveram. Depois de tudo isso, vocês vão escrever a reportagem sobre o coronavírus no Mato Grosso, em específico em Canarana, certo? Se atentem aos passos e boa sorte!